Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula deste curso bíblico que nós estamos fazendo. A cada semana, a cada quinta-feira nós publicamos um novo vídeo para que a gente possa conhecer um pouquinho mais as Sagradas Escrituras. Na última aula nós terminamos de conhecer um pouquinho sobre a mensagem do Evangelho de Mateus e hoje nós passamos para o Evangelho de Marcos. E nesta primeira aula sobre o Evangelho de Marcos, a gente quer conhecer um pouquinho sobre a pessoa do evangelista Marcos. Marcos, como nós sabemos, não foi um dos 12 discípulos de Jesus, mas discípulo dos discípulos, especialmente de Pedro, que na sua carta, lá no capítulo 5, versículo 13, chama Marcos de filho, porque provavelmente foi Pedro quem batizou Marcos. E São Marcos foi também companheiro de São Paulo no começo da sua primeira viagem missionária. Lá nos Atos dos Apóstolos 13, versículo 5, mostra que Marcos acompanhou Paulo no começo dessa primeira viagem, mas não prosseguiu até o fim. Atos 13, 13. Por isso, o apóstolo não o quis levar na sua segunda expedição missionária. Mas Marcos ele reaparece como colaborador de Paulo no primeiro cativeiro romano do apóstolo. No fim da vida, São Paulo também lhe faz um elogio. São Paulo diz sobre Marcos que ele foi muito útil no seu ministério. Segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 11. E há também quem veja ali em Marcos 14, 51, uma alusão ao próprio Marcos. A tradição atribui a esse Marcos, discípulo de Pedro, companheiro de viagem de Paulo, a redação desse segundo evangelho. A propósito, o testemunho que nós temos mais importante é o de Pápias. Pápias, bispo de Hierápolis, ali na Ásia Menor, de grande autoridade, tem um relato histórico do ano de 135, em que ele fala. Eu vou ler para vocês a passagem em que Pápias fala sobre Marcos como autor do Evangelho. Pápias diz assim: Marcos, intérprete de Pedro, escreveu com exatidão, mas sem ordem, tudo aquilo que recordava das palavras e ações do Senhor. Não tinha ouvido nem seguido o Senhor, mas mais tarde Pedro. Ora, como Pedro ensinava, adaptando-se às várias necessidades dos ouvintes, sem se preocupar com oferecer uma composição ordenada das sentenças do Senhor, Marcos não nos enganou escrevendo conforme se recordava. Ele tinha somente essa preocupação, nada negligenciar daquilo que ele tinha ouvido e nada dizer de falso. Então, essa afirmação de Pápias, esse testemunho, já nos faz entender muito sobre o Evangelho de Marcos, porque não tendo participado presencialmente ali dos eventos narrados no Evangelho, aquilo que ele conta é dos relatos de São Pedro. Pedro que, ao contar os fatos da vida de Jesus, não tinha uma preocupação com a cronologia. Então, se você pega o Evangelho de Marcos, você vai ver também que não tem uma ordem cronológica, mas a preocupação é de falar a verdade e de falar os eventos mais importantes da missão de Jesus aqui na Terra. Então, esse testemunho de Pápias, ele pode ser confirmado com alguns aspectos do Evangelho de Marcos. Por exemplo, os limites dos evangelhos que Marcos propõe são os mesmos limites propostos por Pedro. Por exemplo, Pedro fala da missão de Jesus do batismo, ministrado por João, até a sua glorificação, sem tocar em cenas da infância. E Marcos justamente conta isso. O Evangelho de Marcos não fala sobre a infância de Jesus, mas da missão
do batismo até a glorificação. Pedro, a gente percebe que ocupa um lugar de destaque no Evangelho de Marcos. Se a gente pegar algumas passagens, por exemplo, Marcos capítulo 1, do 29 ao 31 e o versículo 36. Se a gente pegar o capítulo 5, versículo 37, capítulo 9, do 2 ao 6, capítulo 11, 21, capítulo 14, 33, a gente vai ver que Pedro, ele aparece com destaque. Ele é nomeado nessas passagens, enquanto em Mateus e em Lucas, que narram as mesmas passagens, o nome de Pedro é silenciado. E de modo especial no Evangelho de Marcos, as falhas de Pedro, elas são salientadas. Por exemplo, se você pega Marcos 8, 32 e seguintes, se você pega Marcos 14, 37 e do 66 ao 72, a gente vai perceber, de fato, as falhas de Pedro salientadas e silenciados aquilo que redundaria talvez em honra para São Pedro. Por exemplo, o caminhar sobre as águas, que aparece em Mateus, mas em Marcos não se é salientado isso. A promessa do primado, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então aquilo que é honra para Pedro aparece no Evangelho de Mateus, mas no de Marcos isso é silenciado. E isso se explica bem pelo fato de que a pessoa de Pedro é indiretamente aquela responsável pela redação do Evangelho de Marcos, porque se Marcos retrata aquilo que Pedro contou, ele não se ficava se vangloriando, mas ele ressaltava sim as suas falhas, não tanto os seus méritos. O segundo evangelho, o Evangelho de Marcos, ele também usa bastante termos em aramaico, guardando assim aquele sabor original da catequese dos apóstolos. Por exemplo, quando fala dos discípulos, ao citar Boanerges, os filhos do trovão. Marcos é o único que cita o termo Boanerges em aramaico, lá no capítulo 3, versículo 17. Quando Jesus cura aquela menina, e Marcos coloca a expressão em aramaico, Talitá cum, filha, levanta-te. É o único que usa os termos em aramaico. Efatá, o abre-te. Abá, Pai. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Isso revela que o autor desse evangelho era um judeu que transmitia a sua catequese, outrora recebida em aramaico. Então, a gente percebe no Evangelho de Marcos que o estilo que ele usa é um estilo muito simples. Ele não usa muito a subordinação de frases, que era bem esse não recorrer a frases muito elaboradas, era muito típico dos semitas, do povo judaico ali, que falava de uma forma simples, e a gente percebe que o Evangelho de Marcos é o mais objetivo, é o mais simples, é o mais direto. Então, alguns elementos que nos ajudam de fato a associar a redação desse Evangelho a Marcos, esse discípulo de Pedro, batizado por Pedro, companheiro de algumas viagens de Paulo. Na próxima semana, no vídeo que a gente vai publicar na quinta-feira também, nós vamos para uma segunda aula sobre o Evangelho de Marcos, onde a gente vai conversar sobre os destinatários desse Evangelho. Se o Evangelho de Mateus foi escrito para judeus que estavam se convertendo, a gente vai ver quem são os destinatários do Evangelho de Marcos. Agradeço a sua companhia em mais essa aula, peço que você deixe o seu joinha aí no vídeo, compartilhe
e faça com que mais pessoas estudem as Sagradas Escrituras com a gente e fique com Deus.